Bom dia. Vou convidar a Dirce para entrar aqui comigo nessa live para a gente falar um pouquinho sobre a nossa imersão que vai acontecer amanhã. Esperar ela entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Esperar para que ela possa entrar na live e a gente começar a conversar um pouco aqui. Nós realizamos ontem, né, a nossa primeira vivência e foi bem interessante. E amanhã faremos a nossa primeira imersão sobre como a gente vai destravando esse fluxo do dinheiro na nossa vida. E aí a gente resolveu abrir essa live aqui de surpresa para falar um pouquinho mais, né, sobre isso que a gente começou, esse projeto nosso que a gente começou. Só mais um minutinho. Ah, sim. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como está? Tô bem, e você? Dormiu bem? Sim. Só um pouquinho que eu estou organizando aqui. Vai Deixa eu organizando aí. colocar um filtro para acordar mais bonita. Ai, ai. Isso aí. Tava aqui comentando já, né? Falei bom dia e comentei que a gente resolveu abrir essa live de surpresa, porque ontem a gente fez nossa primeira vivência, né? No nosso grupo que tá ali no meu link da minha bio, sobre o fluxo do dinheiro, né? Que a gente começou a fazer esse projeto juntas. E então eu comentei, né, que nós fizemos ontem à noite, foi um encontro bem bacana. E amanhã tem a imersão. Aí eu falei, né, a Dirce convidou pra gente fazer essa live, comentar um pouco mais, trazer mais pessoas pra cá, pra quem ainda não tá sabendo desse projeto que a gente tá fazendo, né? E a gente resolveu bater um papo aqui hoje de manhã, né? É, um papo descontraído, né? Logo de manhã sobre um assunto muito falado, né? Muito querido, né? Por todos os seres humanos, né? Eu acredito, que é o dinheiro. Então, ontem, como você mencionou, foi um encontro maravilhoso, de muitas percepções, né? Quem esteve ali teve muitas percepções e identificou vários padrões, né? Que às vezes
deixa de fluir o dinheiro, né? Faz com que esse dinheiro fique travado. E ontem foi só uma esquenta, né? Foi só um pouquinho sobre o que vai acontecer, na verdade, amanhã. Porque identificar os padrões é uma coisa. Agora, a gente trabalhar eles, né? Curar, colocar as coisas no lugar com a visão sistêmica é completamente transformador. Então, assim, vai ser um encontro incrível amanhã sobre destravando a sua relação com o dinheiro, porque dinheiro é energia. E uma das coisas que aconteceu muito interessante do encontro de ontem, eu não sei se você também percebeu o mesmo que eu, foi a questão da energia, né? Como uma das pessoas que estavam no nosso encontro disse que via, né, o dinheiro, né? E como que isso influenciava na relação dela com a mãe, né? O que a mãe dela falava sobre o dinheiro, ela tinha essa visão, né? E eu achei muito interessante, porque a mãe sempre falou para ela que era energia, né? E ela via esse dinheiro como uma energia muito forte, mas também não conseguia ver o dinheiro em si, né? Só essa energia. Sim. Ontem, né, foi bem bacana, porque tinha ali algumas pessoas e cada um a gente conseguia perceber como que é pessoal, né, Dirce? Como que é essa visão que a gente tem com o dinheiro, essa relação que a gente começou a olhar ali com o dinheiro, como que é muito única e pessoal com cada um. Tinha algumas pessoas ali no grupo que fez os exercícios com a gente, né? Que falava mais da relação com o dinheiro ali, mais uma sensação de esforço, de como era difícil conseguir, peso nos braços, quando a gente veio para os exercícios ali de interocepção, né? De entrar em contato com o corpo. Outros já não, que foi o caso dessa, né? Dessa pessoa que falou que a mãe falava sempre do dinheiro de uma forma mais leve, né? Então ela já viu de uma outra forma. E foi bem bacana porque a gente começou a entender essa relação. Então, a vivência que a gente faz grátis lá dentro do grupo é justamente para isso, para a gente começar a entender essa relação com o dinheiro, né? Que ela é muito profunda, né? Não é algo que a gente faz no racional. Porque no racional a gente vai falar sempre do quê? Ah, eu trabalho, mas o meu salário tá pouco, eu não estou conseguindo talvez pagar minhas contas. Ah, eu não sei o que acontece. Sempre que eu tenho aumento de salário, sei lá, tenho que gastar na farmácia. Justamente aquele aumento de salário que me deu. Isso aí é uma coisa assim muito rasa. Então é interessante essas perguntas, só que a gente precisa começar a olhar para dentro. E aí que a gente fez esse movimento lá ontem, na nossa vivência, ontem à noite. E depois talvez a gente vai pensar em outros horários também, né, Dirce? Porque algumas pessoas que estão lá no grupo não participaram ontem. Tem uma cerca ali de umas 20 pessoas que tem, né? Não participaram, porque talvez por ser à noite. Então talvez a gente faça no sábado, de uma próxima vez, né? É um movimento que a gente começou agora. E aí a gente Sim. percebeu tudo isso, né? Essas possibilidades que tem. Quer comentar alguma coisa, amiga? Pode falar. E em relação você falou aí sobre sentir, né? E uma das coisas mais difíceis hoje em dia é as pessoas se conectar consigo mesmo. Então, sair desse racional, né? Como eu sempre vou falar, nosso cabeção, ele é enorme, né? Gigante na infinitas coisas que a gente pode colocar nele. E às vezes a gente não consegue perceber o nosso dia a dia, como está fluindo, como eu estou agindo, como que está a minha energia. Lembrando que somos energia, assim como o dinheiro é uma energia, eu também sou uma energia. Mas como que eu estou vendo tudo isso? Como eu estou me conectando com o meu racional e o meu emocional? E através das constelações é possível a gente se conectar com o nosso sentir e ver realmente o que está acontecendo. Então você vai tomar o quê? Tomada de consciência. Ah, o dinheiro sempre vem, mas ele não fica, ele não rende, eu não consigo avançar, eu não consigo criar projetos, eu não consigo fazer com que ele fique ali, aquela energia prosperando. Ele sempre vem, mas ele vai embora. Então, isso tudo também tem a ver com as relações do nosso sistema. Aí tem muitas pessoas que podem perguntar assim, ah, mas eu estou bem com o meu sistema familiar, não tenho nenhum problema, e tá tudo certo, a minha vida financeira tá ótima, né? Mas e aí? Tem sobrado? Tem dado para você viajar? Tem. Como que é isso, entende? Então, se tá leve, ah, não, mas eu tenho que trabalhar de horas a tal hora, de todos os dias, final de semana, tem gente que trabalha de domingo a domingo, e esse dinheiro
nunca está sobrando, nunca dá para fazer uma viagem descontraída, até mesmo aquele final de semana, né, com os amigos, fazer aquele belo churrasco. Muitas pessoas falam assim, não, não tenho dinheiro hoje, amanhã não tem, o pagamento ainda não saiu. Sempre fala, não, final do mês é melhor, que aí o pagamento já caiu. Ah, o pagamento já caiu, mas já não deu para nada. Então, assim, como que é essa relação com esse dinheiro, o que que acontece e o que ele tem a ver com os meus pais e os meus ancestrais, né? Tem muito a ver, porque a história deles você traz em você. Então, em alguns casos, quebrar esse padrão, mudar, né, essa percepção, ampliar essa consciência, não é tão simples assim como muitos imaginam, que também não é da noite para o dia. Porque, como diz, é crença. Crença e padrão. Se eu tenho aquilo como verdade, como que eu vou tirar isso que está enraizado em mim? O meu pai e a minha mãe me disseram muito sobre dinheiro. Dinheiro é difícil, você tem que trabalhar muito para ter esse dinheiro. Você precisa estudar, porque sem estudo você não é ninguém na vida. Então, essas crenças, elas vêm o quê? De um padrão. De um padrão do sistema. E cada um tem um padrão e um sistema, foi o que você falou. Que cada um traz uma percepção, né, um sentir em relação ao dinheiro. Por quê? Posso ter 10, 15 filhos no mesmo sistema, só que cada um vai interpretar de forma diferente. Então, a interpretação de como eu vejo esse dinheiro. Talvez não foi a sua relação com pai e mãe, foi um adulto ou uma família no qual você conviveu naquele meio e pegou aquela crença. E tem alguns pais que às vezes eles nem fazem dívida, né? E a gente fala, não posso fazer dívida porque meu pai e minha mãe não faziam dívida, eles ensinaram que não devemos entrar em dívidas. E a gente também não deixa essa energia fluir. E a gente ouve de quem? Dos melhores, né? Dos nossos pais. Então, a nossa principal, né, acho que sentir na vida, de vida, é agradar uma única pessoa em especial. É a nossa mãe, né? E aí, então, o que ela falou, eu tomo aquilo como verdade. E como que o outro chega e fala assim, como que você desmistifica essa verdade? Eu não acredito nisso. Por quê? Mudar uma crença de alguém com um referencial muito importante na minha vida é muito difícil. Então, eu não vou deixar uma pessoa de fora, às vezes, entrar em algo que é muito reservado, como o meu sistema, como o meu. Então, como que isso trava, né? Como que isso vai travando essa energia do dinheiro? Então, se eu não estou bem, não estou no meu lugar de força dentro do meu sistema, logo eu não vou estar no meu lugar de força na vida. Então, como eu olho para essa família, né, para esse sistema, é como eu vou para a vida. Então, eu vou me entregar por inteiro. Lembrando que dinheiro, ele é energia, nós somos energia, então eu preciso o quê? Recircular essa energia para que o dinheiro venha. Então, é uma moeda de troca. Eu passo algo e eu recebo por isso. Mas se eu estou entregando o meu eu todo emaranhado, todo, né, travado, para um possível cliente meu, ele também não vai compreender isso. E eu vou atrair a mesma energia. Posso atrair clientes com a mesma crença que eu. E aí, então, a gente vai ficar ali, naquele loop, e sempre vai ser difícil. Ah, eu ganhei um pouquinho, né, de dinheiro hoje. Ah, e aí? Qual que é a sensação? O que que eu senti? Ah, eu vou fazer mais. Então, lembrando que adulto faz dinheiro, criança quer ganhar dinheiro. Tem muitas pessoas que jogam no bicho, que jogam na Mega Sena, não que não possa acontecer de ganhar, mas talvez ele vai ganhar esse dinheiro. Mas se ele tiver o padrão, né, de que dinheiro que vem fácil, vai fácil, esse dinheiro vem muito leve, então para mim tem que ser pesado, o dinheiro não vai ficar. Então ele vai ter esse dinheiro e esse dinheiro ele vai pro ralo, né? Então tem muitas pessoas que falam esse falar também, que vai pro ralo, né? O dinheiro vem e vai pelo ralo. Então, assim, tem muitos padrões inconscientes que a pessoa não sabe. E ali naquele movimento de ontem, com algumas pessoas até sentiram uma pressão, uma dor na cabeça. Por quê? Porque mexe, né? Traz aquilo que está no inconsciente. Então, essas vivências, elas são profundas. Por quê? Porque traz realmente o que está inconsciente, não está na sua consciência. E trabalhando, identificando, trabalhando, aí sim, a energia de vida, né? E a energia que você está, conecta consigo e você vai para a vida mais leve e assim fazendo, né, o dinheiro, né? Não ganhando dinheiro. Muito bom, amiga, isso mesmo, né?
E é importante a gente lembrar que é para olhar para esse vínculo, né? O vínculo que a gente construiu com o dinheiro. É isso que a gente está fazendo dentro da vivência e vai fazer amanhã também na imersão. Porque quando a gente fica somente no mundo material, não vamos encontrar respostas. As respostas que você vai ter vai ser as que você já tem. Ah, eu estou trabalhando há tanto tempo no lugar e é o resultado que você tem. A resposta não está ali. A resposta vai estar dentro. E dentro é o quê? É olhar esse vínculo invisível, essa construção que foi ao longo do tempo que você construiu com o dinheiro, através do que a Dirce falou. A relação com a sua mãe, como ela via o dinheiro, a relação que você viu o seu pai também com o dinheiro, seus irmãos, pessoas ali próximas a você, teus avós, né? Pessoas com quem você foi criado, com quem você cresceu, aonde você foi se formatando ali e tendo todo esse vínculo adoecido com o dinheiro. E também é importante lembrar que a gente vai olhar para isso por camadas, né? Porque não é algo que você faz em um processo só, né? Eu sei que as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? E elas querem resultados rápidos e imediatos. E quando a gente fala de qualquer relação, né? De olhar para esse mundo interno, igual a gente está falando do fluxo do dinheiro, é necessário você ter esse entendimento de que você vai fazendo esse processo, vai olhando por camadas e vai entendendo. Talvez você vai precisar primeiro olhar um pouco para a sua relação ali, de como a sua mãe viu o dinheiro, o que ela falava, porque você é metade mãe, metade pai. 50% mãe, 50% pai. Logo, o que você vivenciou daquela relação foi o que te construiu. Então, com o dinheiro não vai ser diferente. O jeito que os seus pais buscavam, talvez você faz igualzinho. Talvez você faz o oposto. Talvez você faz mais ou menos igual. Então, só investigando mesmo. Não tem uma pílula mágica, né? Eu costumo dizer. Poderia ter, né? Mas não tem. É. E aí vai fazendo aos poucos, né? Isso, e eu gosto muito da psicoterapia, né, que Bert, né, desenvolveu, que é a constelação, porque ela traz essa clareza. É possível, né, ver esse campo energético do outro, né, ver como ele está realmente. Porque às vezes eu falo para você que estou bem, mas aquela energia, aquela situação na sua vida está dizendo ao contrário. E é muito difícil perceber, pessoal. Então, por que que é difícil? Porque nós temos um inconsciente, nós temos três camadas. Então, é sempre importante. É o inconsciente, né? O inconsciente, como é que é? O subconsciente, o inconsciente, subconsciente e o consciente. Então, o que que acontece? Essa camada do inconsciente é uma camada onde a gente quer proteger qualquer informação que a gente tem como verdade, que a gente acredita, e travas, né? Barreiras. Exemplo, uma criança. Se uma criança ela é travada lá na relação com o dinheiro, quando é criança, ele vai passar uma vida inteira acreditando naquilo. Se ele teve uma infância difícil, onde o dinheiro era sempre escasso, nunca tinha, nunca sobrava, não tinha nem para comer, ele vai ter essa mentalidade. Então, se eu leio um livro, igual eu vejo muitos livros incríveis, amplia muito, eu sou a favor da leitura. Um exemplo disso é um livro que eu gostei muito, que é Pai Rico e Pai Pobre. E lá falam, é uma história incrível, que fala de um pai rico e um pai pobre. E o que o pai pobre falava e o que esse pai rico fazia. E lá nesse livro, o pai rico ensina esse jovem, que é uma criança, a ter mentalidade de uma pessoa próspera, né? De uma pessoa rica. Mas ele ensina que o dinheiro é muito mais além do que ele possa imaginar, que tem a ver com o que ele entrega. Então, assim, você está trabalhando para o dinheiro ou o dinheiro está trabalhando para você, né? Então tem muito a ver. E esse pai pobre, ele tinha a mentalidade de dizer ao contrário para esse filho. Então ele ficava dividido. Então, como que a gente pega essas coisas lá na infância dos nossos pais, influencia aqui hoje? E sempre vai ser pesado, sempre vai ser difícil, porque a mentalidade foi construída. Então, o meu inconsciente, ele foi formado ali, já está todinha as camadinhas. Então, minha consciência é muito pequena, né? 5%. E logo eu vou o quê? Vou acreditar que está tudo bem, que está tudo certo. E está tudo bem mesmo quando você está feliz com a sua situação.
Um exemplo que eu vou citar aqui, que ontem até esqueci de mencionar, mas é importante falar. Um dia eu perguntei para uma jovem, ela estava no local de trabalho, e aí eu perguntei assim, como você olha para sua mãe? Ah, minha mãe é tudo para mim, é maravilhosa, é o suficiente para mim. Minha mãe é o suficiente, ela me dá, ela é o suficiente, então é o suficiente para mim. Aí eu perguntei para ela, qual que é a sua relação aqui no seu trabalho com o seu dinheiro, seu salário? Você está se formando professora? Você vai querer trabalhar ou você está feliz aqui? E ela disse, não, o salário aqui está o suficiente. Tá bom para mim, eu vou continuar aqui. Então, assim, olha só a visão que a gente tem e como a gente aprendeu lá e como a gente traz para isso. Então, é mudar essa mentalidade, essa crença que ficou. Então a gente não fala, eu não tenho que ali ver a minha questão com a minha mãe, coisa parecida, não. Foram interpretações, a minha relação, o que eu convivi, o que eu acreditei que vivi, que passei, que eu tomei como verdade. Então eu vou desconstruir isso, então eu vou perceber e é o que nós estamos trazendo nesse encontro. Então, assim, a gente vai olhar para essa relação e olhar para esse lado que está o quê? Que está adormecido em relação ao dinheiro. Aonde que aconteceu essa trava, né? Destravando, igual a gente falou. Então, não é destravar de uma vez e a mágica vai acontecer, o pim-pim-pim. É destravando. Então, eu vou olhar e eu vou vendo essas camadas. Por quê? Nosso inconsciente, ele vai liberando essas camadas para que eu possa criar outra mentalidade. Então, é importante que eu sempre olhe para mim e veja outras possibilidades. Na infância, não tivemos educação financeira. E não temos isso hoje nas escolas. Nós só aprendemos que o dinheiro ele é difícil de ganhar, né? O dinheiro não pode gastar à toa. Então, tem muitas falas, muitas coisas que nós ouvimos ao longo da vida. Então, como isso, qual que é a sua relação diante de tudo que você ouviu? Ou foi dos seus pais, ou foi na escola. Na escola também a gente traz muito desses traumas e crenças, porque a gente tem um referencial ali de um educador, de uma pessoa que ensina. Às vezes você vai comprar um lanchinho, como que é isso? Eu não tenho, meu coleguinha tem, eu nunca vou ter. Então, a mentalidade que nós criamos em relação ao dinheiro, ela é muito escassa, né? É muito escassa. E aí, quando a gente vê um outro tendo, muitas das pessoas falam, ai, tá fazendo alguma coisa errada. O que ele tá fazendo que ele tá ganhando tanto dinheiro assim que eu quero também? Então, eu posso ter o dinheiro, mas se eu não tiver a mentalidade para lidar com ele e não estiver bem com as minhas relações aqui, eu não consigo. Então, através desses movimentos sistêmicos, eu posso olhar, quebrar esses padrões, né? Romper esses padrões com o meu sistema familiar e fazer diferente. E eu vejo muita gente falar, eu vou ser a primeira milionária do meu sistema. Que bom, que maravilha. Então, o que você está fazendo para isso? Falar, gente, todo mundo fala. Mas qual é o caminho que eu escolho e que eu escolho fazer diferente para que eu atinja esse resultado? Então, pessoas que eu sigo, que eu vejo que tem muita prosperidade, ela teve um começo. E você? Qual que é o seu começo? O que você está fazendo? Olha, é um grande momento, é um valor simbólico de troca, sabe? E aí você vê, cara, se eu não tenho esse valor de troca para entrar numa imersão dessa, para fluir, como que tá a minha relação com o dinheiro? Deixa essa reflexão aí. Como que tá? O que eu faço para que mude? E eu tenho certeza que a partir do momento que você entrar na imersão, que você sair, você não vai sair o mesmo. Tenho certeza que vai mudar muita coisa, vai virar chave. É igual a gente falou, não vai ser da noite para o dia, é um destravando. Então, quem sentir, quiser conhecer mais, quiser saber, ainda dá tempo, porque vai acontecer amanhã, né? A partir das 9 horas, né, Gi? Que nós estamos ansiosa, porque vai ser um momento incrível. E nesse encontro vamos trabalhar a constelação em grupo, que é um movimento que faz para destravar essa relação, aquilo que você construiu em relação ao dinheiro. E é bom porque vai trazer esse invisível ali que você não estava vendo e talvez não estava percebendo. Isso. É bom falar, né, Dilce, porque às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou soltar tudo isso? Então, na imersão vai ter a constelação. Se você quiser falar um pouco, amiga, sobre como que a constelação ela mostra, né, esse oculto, esse mundo interno, esse vínculo, né?
Se você quiser explicar um pouquinho mais, para depois alguém que possa vir ver essa live entender mais como é que é, porque eu sei que há muito misticismo, muita coisa envolvida, e não, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica e que realmente mostra exatamente o que a gente tem dificuldade de pegar lá desse inconsciente. Então, se você quiser explicar um pouco como é que vai ser, né? Porque lá no grupo, tô vendo que a Glauciane tá ao vivo aqui, né? Se você quiser entrar lá no grupo, Glau, na minha bio tem, você entra no grupo. Ontem já foi a vivência, que foi maravilhosa, as pessoas conseguiram entender bastante coisa, mas dentro do grupo, nós estamos deixando ele aberto para as pessoas também falar mais o que emergiu ali ontem. A gente faz algumas enquetes para poder entender mais o que essas pessoas estão sentindo, o que já impediu algumas de não participar, né, de ontem ao vivo, porque tudo isso é informação. Ah, eu dou um passo, né, o primeiro passo, eu quero entender a minha relação com o dinheiro. Aí eu entro num grupo que está me oferecendo uma vivência gratuita. Mas a semana toda houve comunicações e eu falei que eu ia participar, mas o que aconteceu que eu não pude estar lá ontem às 8 horas? Então, se eu tivesse me programado, porque não adianta a Dia estar aqui todo dia doando o trabalho dela, mas que do outro lado, quem está ali vendo, não quer dar esse passo, né? Porque fica muito sobre a nossa postura. Então, a Sim. gente tem tudo isso também para olhar. E aí, se você quiser falar um pouco, amiga, como que vai ser, né, também sobre a constelação, desses mitos, dessas coisas que as pessoas não entendem. Sim, e é bem interessante você falar aí dessa postura, né? Eu vou falar um pouquinho e já falo da constelação. Porque a postura, ela é do adulto, né? Então, quando eu estou com questões aqui emaranhadas, eu não vou conseguir tomar decisões. Então, assim, é bom que as pessoas também percebam isso. Então, se eu fico muito em dúvida, se eu não sei, se, eu quero ir, mas eu não vou. Então, assim, já está vendo que a pessoa já tem uma dificuldade para o quê? Para assumir responsabilidade. Então, qual a postura que ela está? Está numa postura infantil. É um adulto, é uma pessoa no corpo de adulto, mas com atitudes infantis. Então, a gente tem que ter comprometimento e responsabilidade. Já mostra que eu não estou comprometida comigo mesmo. Já é uma dificuldade para isso. Então, teve uma pessoa que entrou em contato. Eu não consigo entrar pelo link. Então, eu mandei o É, link no privado para ela. E ainda assim não deu certo. Por quê? Existem esses padrões invisíveis do sistema. Então, são energias que regem. Então, para que eu vá para um novo padrão, algumas energias me puxam para não ir. Então, também tem essa dificuldade. E as constelações, ela nos traz essa clareza daquilo que nós não estamos enxergando. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade em compreender que é a constelação e como que ela age no sistema. Então, tem pessoas que têm religião, é espiritismo, é misticismo. Não é. Isso é uma ciência. Por quê? Eu sou energia. Então, a partir do momento que eu sou energia, eu vou vibrar naquilo que eu estou vibrando. Então, através das constelações, é possível identificar como que funciona a constelação. A constelação você vai trazer o sentir. É só o seu sentir. E tem muitas pessoas que não acreditam porque elas são muito mental, ela está muito no racional e ela vai ter dificuldade para vir para esse sentir. Então, quando a pessoa tem muita dificuldade para vir para esse sentir, lidar com as emoções, é necessário caminhar, um processo. Por isso que entra a palavra destravando. Eu vou me destravando. Então, você não trabalha algo que você não esteja aberto. Então, o que eu preciso fazer para fazer uma constelação, para estar num encontro como esse? Abrir o coração, tirar todo o julgamento para que as coisas aconteçam. Então, às vezes vai aparecer algumas coisas que você não vai ficar confortável, porque você está destravando algo que estava guardado. E aí você fala, não. O seu inconsciente vai automaticamente te proteger. Fala, não, você não está num ambiente seguro, vamos correr daqui. Então, quando a pessoa já recebe o convite, já está ali, já está querendo vir, ela já está nesse inconsciente aí, já com medo já de vir. Será o que vai acontecer? Ai, não acredito nisso não. Então, ela já traz isso aí. Então, já vem com essa dificuldade. Então, assim, eu sempre vou mencionar uma fala que a minha amada Cristina Cairo sempre falou. Nós somos gente e somos inteligente. Então, que a gente vá, teste. Então, a vida é testando que a gente vai desconstruindo algumas coisas.
E não o que o outro falou, como que é, ou deixa de ser. Então, a gente precisa abrir esse coração. E eu vejo hoje em dia que muitas pessoas estão travadas nesse sentido. Ah, eu preciso perceber o meu corpo, mas para que eu perceba o meu corpo e tome uma decisão, eu preciso estar bem. Se eu estiver emaranhada e for sentir o meu corpo, vai dar ruim, gente. Eu vou para dar um próximo passo, mas vai continuar naquele padrão. Eu vou sair daqui, desse padrão, de um ponto, e vou para o outro, achando que eu mudei o padrão. Mas isso é ilusório, porque nós vivemos numa bolha de ilusão. Então, a minha mente ainda continua ainda no mesmo local, minha mentalidade. Então, na vivência, na constelação, você vai sentir, você vai perceber. Só mudo uma ação quando eu venho para o meu sentir. É um conjunto, é corpo, alma e espírito. Se eu não percebo que a falta do dinheiro tá ruim para mim, eu vou ficando ali, gente. É muito cômodo. É cômodo para mim, tá confortável. Então, assim, tá difícil ali. Ah, mas eu já tô no vitimismo, né? Minha postura, tá tudo bem. E aí eu não me coloco numa postura, aí eu vou mudar esse padrão, vou fazer diferente. Então, assim, não é tão simples quanto muitos falam por aí. E vejo muitas outras pessoas, ah, eu ganho dinheiro, eu tenho que. É duro, eu trabalho demais, não vivendo a vida. E aí somatiza o quê? Nas doenças, que a gente vê muito por aí. Então, sobrecarrega no trabalho para que esse dinheiro venha. E aí fala, não, eu tô bem, eu tô trabalhando, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Então, grande das pessoas que conquistaram esse dinheiro, eles tiveram um caminhar. Eles tiveram um processo. Alguns já veio com essa herança do sistema, da abundância, que eles já fluem naturalmente. Por quê? Porque ele já tem esse padrão, já veio com isso e é leve para eles. Então, muitas pessoas às vezes se perguntam, por que uns ganham mais ou menos, porque um já nasceu rico? Tem muitas essas perguntas, né? Só que tem um sistema ali por trás, tem uma história ali por trás. E aí você vai de acordo com o seu sistema. Então, o que está nesse sistema, às vezes, uma virada de chave, tomada de consciência ali, a pessoa expande. E tinha uma querida ontem no nosso encontro, que ela contou a história dela, que o pai dela tem abundância no sistema, só que tem uma questão lá, né, que a gente identificou, que está ali segurando ainda nesse racional uma relação com o pai, com essa outra família que não deixa o fluxo fluir. E já com o irmão dela é diferente. Porque ele já tem essa energia de abundância e ele está destravado ali. Então ele só vai e a coisa acontece. Então é um fluxo natural. Mas se eu estiver presa a essa energia, eu não consigo. E na constelação é possível. Um simples movimento ontem de sentir uma das pessoas, da participante, sentiu uma pressão. Ela falou, nossa, percebi aqui isso e isso. Então, assim, como que está a minha relação? E aí a minha energia de vida que veio da mãe, quando você vem para o movimento que a gente fez, mãe é vida. Então, como que eu estou ali? Será que eu estou grudada demais com a minha mãe? Que tinha também pessoas? Eu estou o quê? Ainda em simbiose com a minha mãe, eu estou ali ainda conectada. Então, o que isso me impede de ir? Então, um movimento, uma constelação, ela destrava. E aí, muitas das pessoas falam assim, ah, que é rápido. Então, o movimento da constelação, ele é lento. Porque não acontece aqui no externo. Eu pego e saio correndo com a minha mente acelerada, faço uma coisa, faço outra, faço outra. Então, gente, é mágico, é maravilhoso quando eu mudo uma postura. Eu vim aqui, tomei essa consciência, peguei essa informação, o que eu faço com ela? Eu vou sentir, perceber, analisar. E às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo, porque a mente da Gia é de um jeito, a minha é de outra. O outro pega mais rápido. Eu falei, cara, compreendi. Vai ali, daqui um mês, 2 meses, já está ali bem faturando. Então, vai depender de cada um em sua relação e a sua história. Cada sistema é diferente do outro. Não tem como eu mensurar o que a Gi passou, qual que é a relação dela com o dinheiro, qual que é a questão dela em família. Então, assim, isso aí é particular. Mas a partir do momento que eu tomo essa tomada de consciência, que eu trago para o meu sentir, e eu vejo o que eu vou fazer a partir do que eu senti, aí as coisas mudam. Mas enquanto eu não tiver essa percepção no sentir, eu não vou mudar. Vai estar cômodo para mim. E às vezes eu quero ficar assim. Tem gente que quer ficar assim e tá tudo bem. Porque eles têm ganhos secundários, né, Gi? O vítima, ele encontra muitos aliados que vão até eles e fica suprindo aquela escassez ali também. Porque é bom, criança gosta de receber.
Ah, o outro me trouxe isso, o outro me trouxe aquilo, o outro me trouxe... Mas e você? Você não tem vontade de melhorar essa energia, vibrar e comprar o que você quer? Que você pode? Se você pode ter algo de um valor, por que não ter o maior? Então a pessoa fala bem assim, ah, eu tô comendo isso aqui, é igualzinho aquele lá, só que a diferença é que aquele lá é um valor de 10 mil e esse aqui é de 5. Gente, existe o preço e o valor. O valor, ele é mensurável. Então, assim, qual que é o seu valor? Qual que é o seu serviço? Como você presta esse serviço para que essa energia de troca venha? Então, muitas das pessoas, quando vai buscar um trabalho, elas vão e elas não querem nem saber que tipo de trabalho que é. Ela quer o dinheiro. Ela quer o dinheiro. Então, essa energia fica pesada. Elas vão para o trabalho, elas têm dificuldade, elas reclamam. E aí, esse dinheiro também é pesado. A energia está ali. Então, quando eu me conheço, me compreendo, me capacito, eu melhoro para que eu vá para mais, para que essa abundância, esse dinheiro venha. Então, através da constelação, você vai ter essa percepção no sentir. Ai, tem algumas pessoas que vêm e faz, eu não senti nada. Ixi, nossa, foi horrível, não compreendi. Então, assim, ela fez a diferença ali, só que ela vai demorar um pouquinho mais. E aí a pessoa lá na frente, ela faz uma outra constelação, um outro movimento, e ela fala, caramba, agora eu tô vendo que eu não via lá atrás. Então é assim, às vezes a pessoa não está preparada, essa questão de muitas pessoas não ver. O sistema, né, ainda está muito enraizado ali e ela ainda quer ficar ali. Talvez porque ela quer ficar parecida com a avó, com a tia, com a mãe, talvez. A minha mãe nunca estudou, nunca prosperou. No seu olhar, né? No seu olhar. Porque cada um tem o quê? A sua percepção do que é prosperidade, do que é abundância. Talvez você é abundante sendo dona de casa ali. Você se sente abundante, está ótimo para você. Mas eu posso mudar isso, eu posso fazer diferente. Eu posso viajar com minha prosperidade, com meu dinheiro. Eu posso ajudar outras pessoas. Olha só o quanto que a gente ganha com isso também. Então, energia de troca. Quando eu vou para o mais, quando eu estou bem, eu consigo fazer mais. Então, na constelação, a gente trabalha o sentir, lembrando sempre. É como se eu pegasse esse fiozinho que você falou lá, né, do meu inconsciente e conectasse com o meu sentir, que é o coração. Então, tudo é sentir na vida. A gente sente as emoções, só que às vezes a gente recolhe. A mente segura. Tem pessoas, que nem sente, não sabe qual que é a emoção que está sentindo. É isso que eu ia comentar, né? Que você falou sobre que tem que sentir, né? E quando a maioria das pessoas tem essa dificuldade de sentir, o que elas podem fazer, né? Para que elas consigam, então, falar, nossa, poxa, tem que sentir, mas eu tenho esse bloqueio. Eu costumo dizer assim, me diz se você concorda, né? Quando eu estou vivendo a minha vida, eu estou aqui, vivendo a minha vida, meus 5 sentidos, meu mundo material. E a gente tem essa tendência a focar no mundo material. É o meu trabalho, é o meu salário, a gente está falando de dinheiro, né? Então a gente foca muito nisso. Mas aí eu estou tentando já 1 ano, talvez 2, talvez 3, e eu estou vendo que isso não está mudando. Então, o que te impede de abrir essa oportunidade para olhar por um ângulo diferente? Porque isso também é informação, né? Então, eu vejo que muitas pessoas, elas ficam presas nisso, né? Não, isso é balela, eu não acredito nisso. Um exemplo, né? Que tem pessoas que falam isso. Não, eu não consigo acreditar nesse tipo de coisa. Mas aí, qual é a sua escolha? Você prefere passar mais 5, 2, 3, 10 anos com essa mesma rigidez mental, vamos dizer assim, ou abrir um espaço, uma oportunidade para você olhar para algo que você desconhece? Que é o que você disse, né, Dirce? É um racional muito forte. Então, a vida, ela te oferece oportunidades. O fato de você ter um grupo para você entrar, para falar sobre isso, para começar a entender a sua relação com o dinheiro, é uma oportunidade. Mas qual é o movimento que você faz em relação a isso? Então, tudo isso é para a gente refletir. Então, eu costumo dizer isso, sabe? Tô tentando algo, tô tentando algo, tô tentando. Mas, do meu jeito, não tá funcionando. Eu tô focada somente no que é o meu jeito, há 5 anos, há 10 anos, aí é o que você disse, às vezes o jeito do meu pai, às vezes o jeito da minha mãe, daquela minha avó, informações inconscientes que eu trago que eu nem sei que eu tinha, né?
Sim. Então, o que que te impede de fazer diferente? De olhar por outro ângulo? Porque isso também já fala muito sobre você. Às vezes você está muito leal a essas questões do teu sistema. Você está muito leal a dores. E a gente está aqui para viver a abundância, para buscar coisas melhores. Se a gente está vivendo numa era onde tem tanta informação gratuita, é porque o mundo pede se despertar para nós, né? Vamos por aqui, ó, existe outro caminho. Mas e aí eu insisto, quando eu tinha 20 anos eu pensava assim, quando eu tinha 30 eu tô pensando assim, eu cheguei nos 40 ainda pensando assim. Não, eu tô com 50 e não, eu não... A tal da síndrome da Gabriela, né, amiga? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então não é legal isso, né? Por isso que a gente está oferecendo essa oportunidade de olhar para esse vínculo que nós construímos com o dinheiro. Começa pela minha relação com ele, aí eu vou vendo que vai descendo mais, não é só a minha relação com ele, é a influência dos meus pais, dos meus tios, de com quem eu convivi, é informações transgeracionais que nós trazemos no nosso gene, isso não é história, isso já tem, inclusive, comprovação científica através da epigenética, né? Onde já foi comprovado que pessoas que tiveram antepassados que conviveram na guerra e elas hoje trazem informações de que para elas é difícil, elas sentem um medo de não ter o que comer, um medo, um pânico de faltar. Então, por que isso, se elas não viveram isso? Acontece que pessoas lá atrás viveram isso e elas trazem essa informação nos genes, nas células. Olha só como é profundo isso. Sim. Então é isso que a gente queria dar um recado, né, amiga? Falar mais sobre isso, dar esse recado. Acho que não precisa prolongar tanto, mas se você quiser falar um pouco mais, para as pessoas saberem que está aberto o grupo para entrarem. A vivência a gente vai fazer todo mês, vamos pensando em horários, né? Novos. Aí lá dentro do grupo você fica sabendo de mais detalhes. E amanhã é a imersão, com valor bem simbólico para que você possa participar dessa constelação e liberar esses vínculos, entender mais sobre isso, né? Sim. E uma parte interessante que você falou assim da epigenética, que eu acho incrível, que eu falo também como memória das células, né? Nós trazemos as E memórias, né, tudo nas nossas células. E o mágico é que nós podemos mudar, regenerar uma célula. Nós podemos. Isso também é comprovado cientificamente. Então, quando eu mudo um comportamento, quando eu saio de um padrão, eu mudo tudo isso e faço diferente. Então, é possível. Então, até quando você vai ficar nesse movimento de escassez, esperando, deixando de viver a vida e a abundância que ela tem para nós? Então, assim, é uma escolha. Então, nós escolhemos fazer diferente e mudar um padrão do nosso sistema. E vocês? Vocês estão disposto a pagar ou ficar ainda esperando aí que a caia do céu, né? Fazer não que eu não estou dizendo que as ferramentas de energia, de mudar a vibração não funcionem. Funciona. Mas em conjunto, uma com a outra, você equilibra e aí sim essa energia vai mudar. Você vai sair desses padrões, dessas amarras e vai conseguir fazer diferente. Então, eu quero estender aqui o convite, a gente não vai alongar mais, como a gente falou, quero estender o convite a cada uma das pessoas que chegarem aqui nessa live. A gente teve um encontro ontem que foi só um esquenta para as pessoas sentir, né, o que é uma constelação, mas amanhã a gente vai ter a imersão e lá a gente vai trabalhar a constelação e olhar para essa relação. O que está travando o fluxo do dinheiro na sua vida? Como é essa relação? Então você vai descobrir um pouquinho, a gente vai caminhar destravando para que nós possamos ter uma vida mais leve, né, bem mais tranquila em relação ao dinheiro, assim, aumentando mais ainda a nossa capacidade de viver uma vida abundante. E isso é aí. isso. Então, o recado tá dado, o link tá lá na minha bio, você pode clicar lá na minha biografia, você vai ver que vai abrir uma janelinha, é o primeiro grupo, só clicar lá você já cai dentro do grupo Destravando o Fluxo do Dinheiro, onde a gente manda as informações, a gente deixa aberto para vocês também perguntarem, a gente faz enquetes ali para entender o que as pessoas já captaram de tudo que a gente falou ontem, que ontem foi o primeiro movimento também, né? E no sábado, a gente espera vocês, quem assistir essa live, para estar conosco, participando dessa imersão e liberar um pouquinho, né, desse fluxo em relação aí ao dinheiro. Eu Quer tenho falar mais alguma certeza que vai coisa? ser incrível e vocês não vão sair os mesmos. E por apenas nesse primeiro momento, né? Porque a gente vai revisar depois, mas nesse primeiro momento é R$ 49,90, gente. Vocês vão passar um dia com a gente, onde a gente vai trabalhar, ter vivência, ter constelação na prática, para que vocês
consigam destravar o que precisa aí. Vai ser ótimo, viu? Então, quem sentir, pode vir. Aguardo vocês. Muito bom, amiga, você ter comentado do valor, né? Que é um valor muito simbólico, porque quando você vai fazer uma constelação familiar, não existe uma constelação familiar por esse valor. E olha que oportunidade que você tem de estar num grupo, participar de uma constelação, porque vai resolver muita coisa na tua vida e por um valor tão baixo, né? Porque você vai pagar uma constelação, é R$ 300, é 250, 280, 400, depende do profissional que está aí no mercado, o quanto ele cobra isso. Então, é muito simbólico e vai fazer muito sentido para você. Então, a gente espera vocês lá no grupo. E é isso, né, amiga? Eu vou salvar a live aqui. E quem assistiu, depois a gente também pede que vocês compartilhem com quem faz sentido, tá bom? E a gente agradece todo mundo que passou por aqui. Tá ok, então, até mais, até amanhã, né? Ótima sexta-feira para nós. Passamos um ótimo dia, né? Isso aí. Obrigada. Até mais, então, amiga. A gente vai se falando. Obrigada a Tchau, você tchau. também. Até mais. Tchau, tchau.